meu nome é Nicole Cerone, sou nutricionista e educadora física. E eu sou Thaís Padrão, médica especialista em cirurgia plástica e medicina integrativa. Nós trabalhamos já em equipe há algum tempo em consultório e a gente está trazendo agora para vocês um novo programa de atendimento, Nascer Saudável. A gente vai trabalhar em 3 fases: preparo para gestação, gestação em si e pós-parto. Então criamos um canal no YouTube, onde vamos ter vários vídeos relacionados a temas de gestação. E junto disso, vamos trazer vários parceiros, profissionais de saúde, para a gente trabalhar cada um desses temas. Como ginecologista, psicólogo, educador físico e vários outros profissionais que vamos trazer aqui para vocês. Então fiquem ligados e não percam os vídeos. Então esse programa surgiu porque eu e a doutora Thaís tem recebido muitos pacientes ultimamente alegando dificuldade em engravidar, né, já há mais de um ano. E a gente falou, poxa, né, a doutora Thaís também teve uma experiência de gravidez muito boa. Sim. E a gente falou, não, por que não montar um programa direcionado sobre a gestação, sobre todos os períodos e principalmente sobre fertilidade. Além disso, a nossa rotina de consultório trazia essa necessidade. Eu, como cirurgiã plástica, atendo diariamente mulheres pós-gestação com queixas muitas vezes de mama e flacidez de abdômen. E o que a gente pode fazer para reduzir essa queixa? Como minimizar o Mommy Makeover, que é aquela recalchutada depois de uma gestação que quase todas as mulheres precisam. E a Nicole vendo no seu dia a dia uma dificuldade de retorno ao peso. Daí a gente pensa, nosso papel aqui é basicamente reduzir então essas consequências. Como chegar no pós-parto muito melhor para que a gente consiga trabalhar também com mais tranquilidade e mais facilidade, né? Exatamente, isso mesmo. E temos nosso maior exemplo aqui, a doutora Thaís, ganhou 8 quilos na gestação e voltou ao peso muito rápido e com saúde, disposição, energia. No final da gravidez estava ela aqui trabalhando, né, até a 39ª e sem inchaço, né? Com energia à disposição, treinando, né? Conta um pouquinho aí pra gente, Thaís, como foi essa experiência? Na verdade, é o que a gente está preconizando aqui, é que realmente existe esse preparo. Né? A minha experiência pessoal realmente trouxe esse olhar para a gestação. Eu me aprofundei no assunto por conta da minha própria gestação. Eu me planejei para a gestação, fiz um tratamento pré-gestacional, pré-concepcional. A gestação também foi baseada em suplementação, associada à atividade física e acompanhamento nutricional, com certeza. Nós fomos estudando os temas, né? A gente foi, várias dúvidas foram surgindo, a gente pegava os artigos, estudava, falava, Thaís, né, vamos fazer isso ou aquilo, e nisso... E com isso as pessoas começaram a olhar pro que estava acontecendo, né? Nossa, Thaís, como isso foi possível? Também quero ser uma grávida disposta assim. Como você voltou ao peso rápido? Nicole, qual é o milagre? Qual é o milagre? Não tem milagre, né? Tem realmente cuidado com a saúde. Exatamente. E acho que a gente também tem que trazer aqui uma responsabilidade, que é como você quer trazer, qual ser humano você quer trazer para o mundo, né? A responsabilidade com o mundo em que a gente vive, um ser humano saudável, depende da gente gerar um ser humano saudável. Exatamente. Isso faz diferença. E hoje em dia já é provado, né, que o que a mãe come vai interferir tanto nos hábitos alimentares do filho, né, futuramente, também como das patologias. A gente vai falar muito sobre isso, né? E por isso o nome do programa ser Nascer Saudável, porque nasce uma criança saudável e junto dele um pai mais saudáveis também. Por isso, hoje vamos falar de 7 erros mais comuns que vão atrapalhar na fertilidade e acomete de 1 a 6 casais. Por quê? Porque a gente está vendo pessoas tentando engravidar cada vez mais tarde. Hoje é mais comum a primeira gestação depois dos 30 anos, como no meu caso. Hoje, com a nossa vida moderna, com essa loucura, estresse, excesso de trabalho, as pessoas estão muito sem tempo, né? E
e com nível de estresse muito alto, o que faz elas optarem por uma alimentação industrializada ou um fast food que é mais rápido e deixam de consumir alimentos in natura ou alimentos de verdade. Consequentemente, vão ter uma ingestão muito baixa de micronutrientes, vitaminas e minerais. E é importante a gente falar do estresse em si, que tem relação direta com um hormônio chamado cortisol. O cortisol é importante, obviamente, mas em níveis adequados. É o hormônio que faz a gente ir à luta, buscar uma situação de medo, fuga. Mas o que a gente tem visto é o excesso de cortisol sendo liberado ou uma baixa deles. E nesses casos a gente observa uma supressão, por exemplo, do sistema imunológico, do sistema reprodutor, que é o que a gente vai tratar aqui. Então, quando a gente pensa em hábitos da vida moderna que atrapalham a fertilidade, a gente pode começar, por exemplo, com o sedentarismo. A falta da prática de atividade física com regularidade faz muita diferença. Além disso, e até o excesso, né, de atividade física pode sim atrapalhar a fertilidade. Algumas mulheres têm amenorreia. E o excesso de alimentos refinados, açúcar, alto índice glicêmico, né, pode causar uma resistência insulínica que vão atrapalhar toda a parte hormonal. Né? Além disso, temos os industrializados, que tem uma alta quantidade de produtos químicos, conservantes, corantes, todos adoçantes, tudo aquilo que tem naquele rótulo gigantesco, né, dos produtos do supermercado. A gente acha super prático para consumir. Rápido. Cigarro e álcool também, obviamente. E além de várias toxinas ambientais, poluição do ar, todas as toxinas que vêm, por exemplo, na água, metais pesados, uso de detergentes, cosméticos. Vem muito da má qualidade do solo, né? E a quantidade de agrotóxicos que estão nas frutas, nas verduras, tudo isso pode interferir nessa parte hormonal, né? Não dá pra viver na bolha, como é que a gente vai fazer pra reduzir isso? Então, falando em álcool e café, eu aconselho quem tá tentando engravidar não passar de uma xícara de café por dia e 2 doses de álcool por semana. Então, gente, vamos cuidar. Aprofundando um pouquinho mais sobre as toxinas ambientais, a gente pensa imediatamente hoje em disruptor endócrino. O que são disruptores endócrinos? Tem uma diquinha aqui para vocês, mas basicamente o que vai atrapalhar a ação dos hormônios. Então, qualquer coisa, qualquer substância que vai competir com a ação hormonal nas nossas células. Logo, vamos pensar em metais. Então, o cigarro, por exemplo, tem alto índice de cádmio, que é um metal pesado com grande intoxicação no nosso organismo. Mercúrio nos enlatados. Alumínio, por exemplo, nas embalagens. De grande importância, o bisphenol A, que também é alta, nas embalagens plásticas, por exemplo. Então, a garrafinha de água que a gente consome no dia a dia libera grande quantidade dessa substância na água que a gente ingere. E os herbicidas, pesticidas usados para matar, né, para aumentar a produção de produtos agrícolas. E os solventes orgânicos. Então, tudo isso, né, são exemplos de disruptores endócrinos que vão atrapalhar toda a parte hormonal, como a doutora Thaís citou. E um exemplo do bisfenol é o famoso cafezinho no trabalho, lá no copo de plástico, porque o calor vai fazer com que esse bisfenol migre mais para o café. E fora o café, que tem aqueles probleminhas que a gente falou em relação ao excesso. Então a pessoa vai tomar o dia todo e pode atrapalhar na fertilidade. Má alimentação e falta de atividade física também podem atrapalhar a fertilidade. Quanto mais equilibrados os pais estiverem nutricionalmente, maior a chance de gerarem um bebê saudável. E vamos citar vários nutrientes que vão ser responsáveis por uma formação adequada dos óvulos do espermatozoide. Por exemplo, tem um dado bem interessante que mostra que a maioria das doenças genéticas, 90% das doenças genéticas são congênitas, ou seja, intraútero, formadas dentro do útero, não no momento da junção do código genético dos pais. E vamos citar um dos nutrientes mais famosos, né, para engravidar, que é o ácido fólico. O ácido fólico a gente encontra muitos verdes folhosos, naquela salada bem caprichada. O ômega 3 também, onde é que a gente encontra, Nicole? Os peixes, principalmente de águas profundas e frias. Também vitamina D3, o zinco nas castanhas também, essencial. E a B12, que encontramos nas carnes. Então cuidado também com gestantes vegetarianas, que algumas têm sim que entrar com suplementação. A falta de atividade física também pode comprometer a fertilidade, porque aumenta o risco de resistência insulínica, portanto diabetes, obesidade, síndromes metabólicas,
E também vai ajudar no estresse, porque a pessoa que faz atividade física vai liberar dopamina, vai sentir endorfina, endorfina, ajudar na produção de melatonina também, né? Exato. Então, trate a atividade regular, por favor. Quando a gente pensa em hormônios, a gente tem uma série deles importantes para a fertilidade. Voltando na questão do estresse, o aumento de cortisol vai atrapalhar tudo isso. Então, começando pelo homem, a gente fala de testosterona. Na mulher, o estrogênio principalmente. Vale lembrar sempre de tireoide. Quanto mais estresse, menos produção de hormônios tireoidianos. E um hormônio bem interessante da gente lembrar é a melatonina, que está bem alta e que tem relação direta com qualidade do sono, mas que também é importantíssima para o sistema reprodutor feminino. Quando a gente fala de anticoncepcional, grande parte das mulheres hoje começa a utilizar bem no início da vida reprodutiva. E o que a gente tem com esse uso crônico é sim um comprometimento da sua fertilidade. Falando da pílula, que é o mais comum, o uso crônico vai gerar, além de alteração de alguns nutrientes, sim, como B6, B9, B12, que são responsáveis pela metilação do DNA e também do zinco. A gente tem ainda comprometimento do seu sistema reprodutor. O anticoncepcional hormonal sintético, que seria a pílula mesmo, como a gente estava comentando, ele vai atuar no seu corpo como um disruptor endócrino, que a gente falou um pouquinho mais cedo. E isso gera hoje um aumento da prevalência de doenças ginecológicas. A gente pode citar aqui a endometriose, que compromete também fertilidade, miomas, a TPM também tem relação direta, assim como câncer de mama, de útero, e que tem relação direta com a predominância estrogênica. O que é isso? É um excesso de estrogênio com baixa de progesterona. E Thaís, quanto tempo antes a gente deve parar o anticoncepcional para começar a preparar o corpo de uma mulher? Idealmente 1 ano, né, Nicole? A gente sabe que o nosso trabalho de 1 ano a gente consegue um resultado muito melhor e certeiro. Porém, em 3 meses a gente já tem um tempo interessante para atuar na fertilidade e aumentar as chances de uma boa reprodução. Mesmo também por conta da maturação dos óvulos. Exato. E não vamos esquecer dos homens. Homens e mulheres são responsáveis igualmente por 40% da fertilidade. E quando a gente fala de homens, vamos entrar na parte de espermatozoide, mobilidade, hiperatividade e capacitação. Aonde que os alimentos vão entrar nisso? Então, uma ingestão rica em antioxidantes como vitamina C, vitamina E, o zinco, além de complexo B e ômega 3, vão ajudar a efetividade do espermatozoide a entrar lá no útero e ocorrer a fertilização. E complementando, a gente tem ainda a obesidade hoje. Grande número de pessoas com sobrepeso, homens com sobrepeso, aquela gordurinha visceral, gordurinha em mama, que tem relação direta com redução de produção, tanto de testosterona e também da produção de espermatozoide, reduzindo, portanto, o volume e logo fertilidade. Exatamente.